Minhas queridas irmãs, jovens aqui presentes, muito boa noite a todos. É uma alegria retornar ao Bezerra de Menezes nesta noite de sábado. E é uma oportunidade que nós temos de realmente iniciarmos o ano. Meu pai dizia que o ano só começa depois do Carnaval. O Carnaval acabou, a época das festividades, da folia acabou, agora nós vamos iniciar o ano realmente cumprindo aquele planejamento que nós fizemos para o ano de 2026. E enfrentando os nossos desafios, as nossas grandes dificuldades, muitas vezes dores, mas que são necessárias para o nosso aprendizado. É um prazer tê-los aqui. Externo o meu abraço em nome da Federação, ao nosso querido Fernando, aos nossos queridos amigos que estão aí sentados, todos vocês. E é importante essa oportunidade que nós temos de nos reconectarmos com Deus. Tirarmos um dia, um momento do nosso dia para podermos nos conectar com os bons espíritos, com Jesus e com Deus. E hoje nós temos um desafio grande, que é fechar um capítulo, o capítulo 5, que trata sobre a pluralidade das existências. Vejam que Kardec, nessa questão 222 livros espíritos, ele vai fazer um apanhado completo de tudo que ele abordou nas questões anteriores e vai lançar uma tese sobre a reencarnação e sobre a pluralidade das existências. Nessa questão última, ele vai fazer a junção de dois dogmas da doutrina espírita: a reencarnação e a pluralidade das existências. Duas coisas que estão juntas, intimamente ligadas, e que muitas vezes nós começamos a meditar sobre elas e perguntar o que isso tem a ver com a nossa vida diária. Aonde a reencarnação toca no nosso dia a dia? Ou aonde essas coisas que o Espiritismo fala, com pluralidade das existências, me tocam? O que isso tem de importante para mim? O que isso vai me auxiliar no dia a dia da minha vida? E aí Kardec traz para nós o que os Espíritos trouxeram do plano espiritual. Essa nossa oportunidade de estarmos aqui encarnados reflete uma oportunidade que nós temos de reflexão e de trabalho, obedecendo a leis. E uma delas é a lei de progresso. E a primeira coisa que a gente vai abordar é o seguinte: o que nós somos? O que cada um de nós que está aqui sentado no auditório, os nossos amigos que estão nos assistindo pelas mídias sociais da casa, o que nós somos, afinal de contas? Para muitos, nós somos apenas um corpo de carne, que depois que morrer, ninguém sabe para onde vai. Essa é a grande conclusão daqueles chamados materialistas, ateus, aqueles que não acreditam em Deus, aqueles que estão desiludidos com a vida, que dizem: o que eu sou? Não sei. Eu sei que eu estou vivo, estou vivendo, muitas vezes estou sofrendo, acho que Deus é o culpado, porque é meu sofrimento, eu sofro, mas o meu vizinho não sofre. Eu não tenho emprego bom, mas meu vizinho tem emprego melhor. Eu não ganho bem, mas meu vizinho ganha muito melhor do que eu. Então, as respostas que nós vamos fazendo e não encontramos a solução, por falta de estudo, por falta de busca interior, faz com que nós nos revoltemos com a vida e não acreditemos em muitas coisas. Aí você vem falar de encarnação. O que é encarnação? Pluralidade de existência, o que é isso? Vou falar em espírito. Eu nunca vi um espírito. E outros, assim, eu vejo todo dia espírito e quero me livrar deles. Né? Então, nós aqui estamos exatamente no local certo para estudarmos. E a casa propicia isso, que é o estudo do livro dos Espíritos. E as respostas vêm exatamente em cima do que nós buscamos, do nosso interesse. Porque se nós chegarmos aqui apenas com a obrigação de vir, para darmos a satisfação que fomos à casa espírita para cumprir apenas uma missão, uma tarefa, um comportamento social, nós vamos sair daqui do mesmo jeito que entramos. Não vamos compreender nada. Aí vai perguntar: o que é reencarnação? Não entendi nada. O palestrante falou, bonito, lindo, mas eu não entendi nada. Ou seja, vai continuar com a mesma problemática de antes. Não compreendendo nada, a vida tendo dificuldades, não sabendo responder e não sabendo se portar diante dela. E aí Kardec vai trazer para nós exatamente isso.
Hoje nós vamos trabalhar 2 dogmas, não dogmas como a igreja considera, mas dogmas como princípios de verdade que são buscados por todos nós para compreendermos a nossa vida. Reencarnação de um lado, pluralidade das existências do outro. E eu perguntei para vocês no início, o que nós somos? Nós somos o quê? Os espíritos dizem, nós somos espíritos encarnados, almas. Está na questão 144. O que é alma? É o espírito encarnado. Espírito encarnado somos nós que temos uma essência, mas temos um corpo de carne. Esse corpo ele vai se deteriorando com o tempo, como se fosse uma roupa velha. Tanto é que nós, quando éramos jovens, olhávamos no espelho e dizíamos, eu não tenho cabelo branco, eu ainda tenho cabelo, né? Eu não tenho cabelo, ou coisa desse tipo. E hoje, a maturidade faz com que o nosso corpo não seja mais aquele de antes. Começam a aparecer aquelas coisas que não são muito agradáveis, como as dores, né? Vem aparecer uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali que eu não tinha, o cansaço, e vem isso e vem aquilo. Sinal de que o nosso corpo tem limite, tem uma data de validade. Ele começa no nascimento e ele finda na nossa morte, ou na desencarnação para os espíritos. Mas é o corpo que desaparece. Nós não desaparecemos como espíritos, porque o espírito é imortal. Aí muita gente vai dizer assim, eu não acredito nisso de espírito. Eu estou vindo aqui na Casa Espírita pela primeira vez, porque eu ouvi falar disso, mas eu não acredito em espírito. Ok, você não acredita, mas o fato de você não acreditar não quer dizer que ele não exista. E o fato de você não acreditar não vai modificar a possibilidade de quando o teu corpo morrer, você se reencontre no mundo espiritual vivo, como muitos acontece. Chegam do outro lado despreparados e olham para o pai, olham para a mãe que partiram primeiro, para o avô, para a avó, bisavó, olham para eles assim, caramba, eu morri. Ué, aí o avô, a avó não quer chocar você de imediato, diz assim, não, meu filho, você está amparado por mim, que sou sua avó, bisavó, sou sua mãe, sou seu pai, até que você entre na harmonia de um novo plano onde você está, aí você olha e diz assim, caramba, papai e mamãe estão aqui, papai e mamãe morreram antes de mim, se eu estou aqui é porque eu morri também. Só que muitas vezes isso vai trazer choque para você, porque você não se preparou. Eu morri, mas eu não estou falando aqui, não estou pensando, não estou vendo você. Tá, porque nós somos espíritos. E espíritos imortais, que sobrevivem à morte do corpo. Nós, como essência espíritos, estamos aqui para cumprir uma tarefa, para evoluirmos e progredirmos. E essa possibilidade só acontece porque existem esses 2 dogmas. Um é a reencarnação e o outro a pluralidade das existências. Vejam que coisa interessante. Quando nós vamos estudar sobre reencarnação e pegamos a palavra reencarnação, na sua origem, ela quer dizer o seguinte, quer dizer de novo, e é o que está dentro, carnes é carne. Então, quer dizer, é você voltar de novo para dentro da carne. Então, é reencarnação. Quando a gente nasce, os nossos pais nos fornecem um corpo. Nós vamos ocupar aquele corpo, então nós vamos habitar aquele corpo, usar aquele corpo para cumprir uma jornada aqui, de 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos de idade. Mas o tempo para nós, ele tem uma contagem, uma validade, mas para o espírito não tem. 100 anos para o espírito, o que significa dentro da eternidade? Nada. Praticamente nada. Então, esse entendimento que os espíritos vão trazer, nos coloca agora em contato com outra coisa. Bom, se eu reencarno, então eu existia antes. Se eu existia antes, onde eu estava? Não era aqui na Terra. Eu estava num plano diferente, chamado plano espiritual. Esse plano espiritual é um plano fluídico, vibratório, diferente do nosso, compatível com o nosso corpo novo no novo mundo, que é um corpo fluídico chamado perispírito, que está em volta do espírito essência. Então, nosso corpo no mundo espiritual não pode ser igual a esse que nós temos aqui, grosso, grosseiro,
que sofre essas coisas que nós sofremos, doenças, isso, aquilo, outro. É um outro corpo que está num outro ambiente, com uma nova configuração, onde você vai usá-lo para interagir nesse novo mundo. Por isso que muitos dizem, eu vejo espírito, mas quando você diz ver espírito, você está vendo o quê? O perispírito daquele espírito que está ali, com a característica que ele tinha quando estava encarnado, que é o que nós vamos ter. Ou seja, que aparência eu vou ter quando morrer? A mesma que eu tenho hoje, só que agora não com corpo de carne, com corpo fluídico, chamado perispírito. Então, quando o Kardec começa a estudar a reencarnação, ele começa a trazer para a gente a lembrança. Bom, se eu estou encarnado agora, eu já existia. Se eu existir e estou aqui agora, eu vou continuar existindo. Então, tem a explicação que o Espiritismo nos traz de onde eu vim, o que é que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou. Para onde eu vou. Muita gente tem medo tem medo de morrer. Por quê? Porque eu não sei para onde eu vou. Não sabe? Não sabe porque não estudou. Porque se você estudar, você vai saber o seguinte: quando a gente morrer, nós vamos estar desamparados? Não. Quem é que vai cuidar de nós quando a gente morrer, pouco nosso morrer, melhor dizendo? Aqueles entes queridos que nós amamos e que foram primeiro do que nós. Agora, para que eu compreenda isso, eu tenho que estudar. Porque senão, quando eu chegar do outro lado, eu vou abrir o olho e vou fazer como muitos que passaram por aqui apenas ligados nesse mundo, e vai dizer assim, eu estou no inferno. É isso? Se eu estou vendo meu pai e minha mãe, eles são espíritos, isso é coisa de demônio. Aí você vai dizer, papai e mamãe que morreram primeiro que eles são demônio? Não. Eles estão velando por nós e vindo me buscar. Meu filho, você cumpriu sua jornada lá. Agora é de você descansar, venha. Descansar por pouco tempo, viu? Porque lá na plano espiritual não tem aposentadoria, infelizmente. Não tem aposentadoria, não tem férias. Já vai falando. Vai descansar, vai, até se recuperar e se ambientar, se harmonizar. Se harmonizou, vai pegar uma enxada, vai pegar uma vassourinha e vai trabalhar. Vai trabalhar. Então, o que acontece? Quando a gente chega lá, conhecendo o que nós somos, o processo já de morte aqui não nos preocupa. Porque você vai dizer assim, muito bem, se eu estou no processo de retornar, é porque eu cumpri a minha missão e porque é melhor para mim chegar do outro lado. E eu não vou estar só. E quem vai ficar aqui vai continuar a sua vida e vai ser feliz também. Porque em breve tempo sou eu que vou estar esperando você. Olha a mentalidade diferente. Já não entra em desespero. Ah, papai, sim, é triste. Porque quando a gente perde um ente querido, perde não. Quando ele se separa de nós por retornar ao plano espiritual, ele cumpriu a missão, mas a gente não vai vê-lo como nós estamos vendo aqui. Não vai ter aquele contato físico, mas existe o contato espiritual. Existe o contato mental. Muitas vezes o nosso ente querido está do nosso lado, nos auxiliando, nos influindo, nos ajudando, nos livrando das besteiras que a gente faz. Diz assim, meu filho, não faça isso. Aí você, vou fazer. Ele diz, não faça, meu filho. E faço. E fica na briga terrível do lado de lá querendo o seu bem, e a gente aqui sem saber o que fazer. Mas aí Kardec vai trazer exatamente, começar a questão 222, dizendo assim, muita gente fala de reencarnação, mas não está na Bíblia. Não está no livro dos livros. Aí Kardec vai dizer, não. Então, quando Jesus fala de Elias, que foi João Batista, que já veio, ele está falando de quem? Porque Elias tinha sido um profeta que havia vivido antes de Jesus e que tinha voltado reencarnado como João Batista para cumprir a missão, sendo precursor para o anúncio do Messias. Quando prende João Batista, perguntam quem é, o apóstolo pergunta para Jesus, quem é João Batista? E Jesus, Elias que já veio, e vocês não viram. Está em João 11, 14. Aí você começa assim, mas isso aí não me convence muito de que é reencarnação não, né? Aí nós vamos fazer o seguinte, então vamos comprar a passagem de Jesus com Nicodemos, né? Pega lá Nicodemos, todo mundo quer negar, quer dizer, não existe reencarnação, então tá bom. Nicodemos era um sacerdote maioral do Sinédrio. Vai encontrar Jesus de noite, com medo de ser reconhecido como Messias. Quando a gente vai estudar essa passagem, nós vemos o seguinte, por que Nicodemos não procura Jesus durante o dia? Porque ele era um sacerdote do Sinédrio, era respeitado, e ele tinha transferido Jerusalém. Por que não procurou Jesus durante o dia? Porque ele estava com a cegueira material. Ele não compreendia aquilo que estava escrito na Torá, porque ele lia pela letra.
repetia a letra, não entrava no espírito. Quando a Torá falava que a reencarnação existia, que era necessário nascer de novo, eles diziam assim, como é que eu vou nascer de novo se eu estou velho e eu vou entrar na barriga da minha mãe de novo? Como eu vou fazer isso? E é isso que ele vai perguntar a Jesus. Ele começa lá perguntando a Jesus, mestre, como é que um homem velho... Jesus diz para ele, em verdade vos digo, ninguém entrará no reino de Deus se não nascer de novo. Aí Nicodemos olha para ele e diz assim, mestre, como é que um homem velho, de 90 e tantos anos, vou entrar na barriguinha da minha mãe de novo? Veja, ele está com a mentalidade do mundo. Ele não está com a mentalidade do Espírito. Jesus não está falando de entrar novamente no ventre da mãe. Jesus está falando para que você entre no reino de Deus, que é o reino de amor. Você tem que nascer de novo. Nascer de novo para quê? Para você se depurar das coisas erradas que você faz. Então você tem que nascer de novo, nascer de novo, nascer de novo, nascer de novo, nascer de novo. Quando ele pergunta, repete isso para Jesus, Jesus diz, olha, o vento sopra de lá e de cá, e a gente não sabe para onde ele vai. Mas o que é da carne é carne, o que é do espírito é espírito. Então ele está mostrando para Nicodemos que ele não está falando da carne, ele está falando do espírito que volta através da carne. Essa passagem, gente, faz reflexão, faz ligação lá com o Velho Testamento. Porque lá em Malaquias, que foi o último profeta dos judeus, ele faz a advertência exatamente sobre isso. Haverá um momento, um dia, em que o Messias chegará e anunciará o reino de Deus. E dirá que aquele reino só será habitado por aqueles que nascerem de novo. Malaquias fala isso 400 anos antes de Jesus. Foi o último profeta. Último. A partir de Malaquias, calaram-se as vozes do céu por 400 anos até a vinda de Jesus. Aí Jesus faz menção para Nicodemos, que conhecia a Torá, sobre algo que está no Velho Testamento, porque para os judeus ele não considera o Novo Testamento. Para eles só existe o Velho Testamento. Então ele está dizendo assim, olha, para você que é do Sinédrio, é doutor da lei, é sacerdote, vou fazer a lembrança do que o profeta falou, porque é lei. E fala sobre a reencarnação. E aí, Nicodemos entra em parafuso mental. Porque agora ele estava com dois problemas. Primeiro, ele acredita em Jesus ou ele acredita na Torá? E agora ele estava sofrendo aquela rebuliço interior do que a verdade traz para a gente quando a gente topa com ela. O que é que eu faço agora? Eu abandono tudo que eu estou pregando e dizendo dentro da igreja ou dentro do sinédrio, ou eu sigo esse Messias que esfarrapado que todo mundo diz que é um revolucionário. Mas ele fala a verdade. E lá está escrito, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem conhece a verdade nunca mais pensa como antigamente. Quem conhece o Espiritismo pode sair daqui da doutrina. Eu não gostei do Bezerra de Menezes. Eu vou para outra religião, pode ir. Mas a verdade espírita vai deixar de existir? Não. Você pode imaginar o que for. Religião é escolha do homem. Religiosidade é interior. Então você pode ir para onde você quiser. Você vai ser espírita, você é espírita católico, espírita protestante. Porque mediunidade tem em todos os lugares do mundo inteiro, em todas as religiões. Quer queiramos, quer não. Nós estamos vendo nossos irmãos judeus se matarem. Não tem médium lá entre os judeus? Tem, não tem? Tem. O problema é, o que é que eu faço com a mediunidade que eu tenho? Esse é o problema daqueles que não sabem olhar para a vida futura. Como Jesus chamou a atenção de Nicodemo, meu filho, olha para frente, você não é isso que você é hoje. Você está isso. Você vai ser no futuro, vida futura. Olha para frente, você vai morrer. Alguém aqui, olha só que coisa interessante, alguém aqui acha que não vai morrer? Vai viver para sempre? Pronto. Então é o seguinte, se eu sei que eu vou morrer, e eu não sei quando vai ser, eu vou me preparar para voltar ou eu vou deixar isso de lado? É uma escolha nossa, não é? Não quer saber disso, não quer saber disso, de espírito, não quer saber de morte. Quando chegar o momento, eu resolvo isso.
Mas quando chegar o momento, você vai entrar em desespero. Porque você não sabe o que vai acontecer depois e você vai ter que partir. Quando o momento chegar, você vai saber, porque aquele que está desencarnando, quando chega o momento dele, ele percebe. Tanto é assim que hoje eu li, estava lendo uma reportagem de uma enfermeira que trabalha em UTI, intensivista, e ela relatou uma coisa que eu achei fantástica. Essa é assim, ó, todas as pessoas que entram na UTI e vão morrer têm um padrão antes de morrer. Observei isso, todas as pessoas que passaram aqui pela UTI morreram. Antes de morrer, sem nem aparecer nenhum sinal de que ela ia morrer, estava bem, estava medicada, estava com os sinais vitais perfeitos. Aquela pessoa chamava a enfermeira na UTI e dizia assim: avise aos meus entes queridos que eu os amo. Eu sei que eu não vou sair daqui. Peça para que eles orem por mim. No dia seguinte, isso. No dia seguinte, essa pessoa se encarnava. Aí ela foi anotando. Chama a enfermeira, diga a meus entes queridos que eu os amo muito, que eu não vou sair daqui e que orem por mim. Isso foi sendo olhado durante anos. Ela foi anotando na agendinha dela e perguntando para ela: como é que você sabe que uma pessoa está no que vai morrer ou não vai morrer? Ela disse: eu já sei. Todas elas têm um padrão. Elas me chamam, dizem para que amam as pessoas da família, diz que não vai sair dali e pede para fazer oração. No dia seguinte, ou o dia depois, desencarna. Então percebam, nós percebemos a aproximação da morte. Agora, eu vou me preparar ou não vou me preparar? O momento é agora. Aí Kardec vai trabalhar assim, vamos lá. Então tem pessoas que rejeitam a reencarnação. Se rejeita a reencarnação, rejeita a pluralidade das existências. Por quê? Porque a pluralidade das existências diz o seguinte: você vive uma vida encarnado, você é uma personalidade. Vamos supor que você se chama João. Você vive outra vida, você se chama Joaquim. Você vive outra vida, você é José. Você vive outra vida, você é Maria. Todas essas vidas estão encadeadas, são solidárias. Só que eu não me recordo delas com toda a nitidez que eu queria. Então significa que eu vivi como João, aí morri, reencarnei como José, morri, reencarnei como Maria e fui. Então fui indo como Jesus disse. Para entrar no reino dos céus é necessário nascer de novo. Então fui e voltei. Então eu estou tendo pluralidade de existência, estou tendo personalidade. A minha personalidade, ou seja, o meu nome de hoje, não será o meu nome no futuro, quando eu reencarnar. Porque eu poderei reencarnar como homem ou como mulher. Aliás, aqueles homens que têm medo de ser mulher, cuidado, porque vão chegar no plano espiritual, poderão ser convidados a voltar mulher. E a mulher que diz só quer mulher, cuidado, porque pode voltar homem. Então tenham cuidado. Que o espírito não tem sexo, ou seja, não tem gênero, melhor dizendo. Masculino e feminino, tem polaridades. E essa polaridade é escolhida no momento da encarnação, de acordo com o que ele planejou para fazer aqui, para evoluir. Então, a encarnação no gênero feminino traz virtudes que o gênero masculino não consegue. No gênero masculino, a mesma coisa, traz virtudes que o gênero feminino não consegue. Por isso que existe esse equilíbrio. Você vem como homem, vem como mulher. Vem como homem, vem como mulher. Ou às vezes vem como homem, encarna como mulher. Então, nós teremos que passar por todas essas polaridades. Quer queiramos, quer não. Aliás, nós já passamos. Com certeza, deveremos ter tido encarnações em outra polaridade. Então, o que significa? Que nós precisamos olhar para o futuro. Olhar para frente. Porque eu quero olhar para mim não aqui. Eu quero olhar para mim lá na frente. Onde é que eu estou investindo? Lá na frente. Aí Kardec diz assim, tem gente que não acredita na reencarnação por comodismo. Simplesmente porque diz assim, eu não acredito porque eu não acredito. Não quero ouvir o que você está falando. Não quero saber disso. Não me interessa isso agora. Não me interessa. Perfeito. Só que ele diz, a reencarnação existe ou não existe? Se ela não existe, é porque só existe uma vida só. Se só existe uma vida, você vai acreditar, ou seja, vai ser forçado a acreditar que quando você morrer, tudo acaba. Aí ele começa assim, essa doutrina
da unicidade das existências lógicas. Por quê? Se eu estou vivendo hoje bem, eu sou um privilegiado, quando eu morrer, ok, mas se eu estou sofrendo, então quer dizer, quem me obrigou a encarnar para sofrer e ter uma vida só? E o que eu vou fazer com meus entes queridos? E por que eu tenho que estar aqui e fazer alguma coisa de bom? Se eu vou morrer e tudo vai acabar. Então ele começa a fazer a pessoa que está defendendo a sua vontade de não acreditar na reencarnação, ele está fazendo a pessoa pensar. Pensa, se você só acredita em uma vida só e não quer saber de reencarnação, você vai travar contato com ela mais cedo ou mais tarde. Porque você vai morrer. E se você morrer e acreditar que não existe nada depois, o que você vai fazer quando você descobrir do outro lado que você é você? Pergunta. Eu tenho que ter uma resposta. O que eu vou fazer? Quando eu abrir os olhos do plano espiritual, olhar para mim e dizer assim, caramba, eu estou vivinho. Eu encontrei o Fernando, o presidente do centro de Desenvolvimento. Eu encontrei ele lá, meu Deus, ele está lá comigo. O que eu vou fazer? Eu vou entrar em confusão. Então, pensa, raciocina. Se a unicidade da existência não existe, não é lógica, não é compreensível, não é racional, só pode existir o quê? Pluralidade das existências. Então significa que eu sou eu hoje, você outra pessoa amanhã, no futuro outra, até que eu tenha atingido o nível de evolução que me permita não mais encarnar nesse planeta, mas encarnar em outro, melhor, um planeta mais feliz, um planeta puro, um planeta de características totalmente diferentes da nossa. Mas aí Kardec vai trazer para nós o seguinte, bom, agora que você está pensando desse jeito, eu vou trazer para vocês, perguntar aos espíritos, qual é o objetivo da reencarnação? Por que o espírito tem que reencarnar? Por que eu tenho que reencarnar? É para sofrer? Aí ele vai lá e pergunta na questão 167. Qual é o objetivo da reencarnação? O espírito diz assim, expiação, melhoramento progressivo. Sem isto, onde é a justiça? Aí ele começa a colocar agora pontos para a gente estudar. Expiação. O que é expiar? Expiar é você se depurar. É você se livrar daquilo que você tem de ruim. Se eu sei que eu sou ruim, eu vou entrar agora e vou me trabalhar para que eu não seja ruim. Se eu sou egoísta, não vou ser egoísta. Se eu sou ciumento, não vou ser ciumento. Vou trabalhar em mim essa característica que é negativa. Então você vem para cá para expiar. Porque nós todos estamos submetidos a uma lei de progresso. Eu queira ou não queira, eu vou ser empurrado pela lei de progresso. Se eu disser assim, eu não quero fazer nada nessa vida, eu vou ficar deitado numa rede, comendo cuscuz, olhando para a praia e não vou fazer nada. Tudo bem, você vai passar um tempo desse jeito, mas vai chegar um momento que o tédio vai bater em você, a lei de progresso vai te empurrar. E aí vão aparecer as dores, doenças, desestímulos, frustrações, que é para fazer você acordar. Quando você acorda, você começa a caminhar. Se você continuar teimando, você vai continuar estacionado, mas a lei de progresso continua te empurrando. Quer você queira, quer não. Isso vai ter uma consequência qual? Todos aqueles que estão conosco vão progredir, andar, e você ficou para trás. Quando você abrir o olho, a Ângela está lá a 100 km de distância. E eu estou aqui. Aí eu olho para ela e vem me buscar. Ela diz, não, tu ficou para trás, tu trata de andar. Anda. Anda. Você consegue. Esse é o sofrimento do espírito que ouviu os amigos ou os familiares progredirem e ele ficou para trás. Por quê? Porque ele não vai conseguir ter padrão vibratório para estar junto daquela pessoa que ele ama. É por isso que filhos, filhas, pais, esposas desencarnam e não conseguem estar junto dele, da esposa. Porque ela foi à frente e ele ficou. Quer um exemplo? André Luiz. Aliás, Emmanuel. Lembra de Emmanuel quando viu Jesus? O senador romano, orgulhoso. A esposa, extremamente meiga, dedicada, se converteu ao cristianismo. Uma filha com lepra. Ela diz, procura um Messias que ele vai te curar. Ele vai contra a vontade, de noite no entardecer, procurar Jesus. Teve cara a cara com Jesus. Jesus diz, senador, escolhe ficar comigo ou daqui a 1000 anos tu me encontrarás de novo. O que Emmanuel escolheu? 1000 anos encarnando na Terra. O que Lívia escolheu? Eu quero ficar contigo. Foi-se embora.
foi embora da Terra para o planeta mais evoluído, não deixou de amá-lo, mas ele não conseguiu estar com ela depois da morte. Ela vinha de lá para cá, mas ele não conseguia ir daqui para lá. Aí ficou reencarnado aqui, encarnou como Nestório, encarnou até o momento que agora, com compromisso com o Chico, teve como com o Chico aqui, como mentor espiritual, e deve ter voltado, porque é o anúncio que o Chico fez, que ele reencarnou para continuar a missão. Onde está Lívia? Um planeta feliz. Perceberam a diferença? Então isso nós temos que estar atentos. A escolha é nossa. Kardec vai perguntar depois, vai dizer assim, olha, se nós temos um objetivo da reencarnação, então qual é o fundamento da reencarnação? A justiça de Deus. Deus é justo e permite que o seu filho, que somos nós, quando erra, tenha a possibilidade de se corrigir. A maioria de nós aqui é pai, não é? Quando o nosso filho erra, a gente bate nele até morrer? Não. Assim, filho, senta aqui. Senta no colo da mamãe. Você está fazendo errado. Aí o filho rebelde diz assim, a senhora é cafona, a senhora é careta, a senhora é isso, a senhora é meu filho, não faça isso. Eu já passei por isso, eu já vivi mais do que você, isso vai dar errado. Aí o filho diz assim, você só vive se metendo na minha vida, deixa a minha vida, e faz a coisa errada. Quando ele faz a coisa errada que se dá mãe, ele pode para quem? Pro colo da mãe. Aí vem assim, aquela cara de menino desconfiado. Ele não vai para o pai porque sabe que o pai é rígido. A maioria deles. Aí ele vai para a mamãe. Aí a mãe diz assim, tu já fez besteira, né, meu filho? Senta aqui e conta a verdade. Aí quando ele conta, o que a gente faz? A gente abandona ele? Não. Não. Se nós que somos espíritos em progresso, em perfeição, não fazemos isso, Deus faz isso conosco? Não. Aí tem muita gente assim, eu sou castigado por Deus. Eu estou nessa situação porque Deus me castiga todo dia. Eu tenho que trabalhar porque Deus me castiga. Eu queria estar na beira da praia, queria ganhar milhões na Mega Sena. Eu queria estar lá no Caribe. Deus me castiga que eu tenho que trabalhar. Aí você olha para a pessoa e diz assim, o que é que você fez para melhorar? Porque a sua melhora depende de quem? De Deus ou de você? De você. Se você não faz você, quem pode te ajudar? Deus não está em nada do céu. Agora, quando você se esforça, as coisas não acontecem? Acontece. Você não faz o vestibular, faz o concurso, não passou. É motivo de desistir? Não, faz de novo. Faz de novo, daqui a pouco você passa. Não passa? Passa. Hoje eu passei, fiz 10 concursos, no 11º eu passei. Pronto, você me diz, é vontade. Pode. Olha, isso é muito importante. Karma é um termo que não existe no Espiritismo. Karma é uma ideia dos indianos que consideraram que os espíritos que vieram para a Terra vieram punidos por Deus. Quando você diz eu tenho karma, você está dizendo assim, eu estou aqui sofrendo uma punição, porque o karma é punição. Estou sofrendo um castigo. Deus castiga? Não. Então quem te castiga? Exatamente. Essa é a visão do Espiritismo. Então não existe karma. O que existe é desafios escolhidos por você ao encarnar para que você evolua. Por exemplo, você foi rico na encarnação. E tem um exemplo muito bom aqui no Livro do Espírito. O Espírito foi rico na encarnação anterior. Pediu para vir rico. Nasceu numa família rica. Muito dinheiro. Só que ele usou o dinheiro para droga, bebida, humilhar os outros, comprou tudo que queria, gozou tudo que queria. Chegou no dia da morte, ele morreu. Morreu. Ou foi embora, pegou no plano espiritual. Quando chegou no plano espiritual, nós entramos na consciência de nós, recobramos a consciência. Aí ele começou, caramba, perdi a encarnação. Só fiz besteira. Vem o que? O remorso. Aí Kardec diz lá na Gênesis, capítulo 8. Aí na Gênesis não, no céu e inferno. Ele diz, para você se reconciliar com a lei, você tem que ter arrependimento, expiação e reparação. Aí eu cheguei no plano espiritual e me arrependi. Eu estou quieto com a lei? Não, eu tenho que voltar, expiar e reparar. Aí ele pegou, assim, fez o planejamento envergonhado, com o guia dele e a família dele, papai, mamãe, meu filho, você foi muito ruim lá, foi reprovado na escola, vai voltar. Aí voltou, mas ele voltou agora num corpo de uma mulher, morando na periferia, operária e mãe de 10 filhos. A missão dele ficou mais fácil ou mais difícil?
Percebeu? Aí agora eu vou aprender a ser pobre, conquistar o dinheiro com o meu esforço, e agora eu vou cuidar dos outros. 10 espíritos, eu vou ter a responsabilidade de educar, de alimentar, de cuidar, de gerenciar. Então, você vai dizer assim, é karma, é meu karma, é minha punição? Não. Foi você que pediu para poder vencer aquela dificuldade que você tinha de uma forma mais rápida. Se você vencer, isso vai trazer prazo, felicidade ou não vai trazer? Vai. Qual a mãe que diz assim, eu tive 2 filhos, tive 1 filho, tive 3 filhos, 5 filhos, estão todos hoje formados. São homens de bem, são mulheres de bem. Eu cumpri a minha missão. Isso traz felicidade ou não traz? Se ele errar, a culpa é do pai e da mãe, é dele. É dele. Eu fiz a minha missão. Está aqui, ó. Você está educado, formado, você tem uma religiosidade, você está encaminhado, você tem poder de dividir. Agora você é o espírito que vai caminhar sozinho. Então ninguém te puniu para dizer que você tem um karma. Você trouxe uma responsabilidade que você pediu, que você não lembra, mas que você se comprometeu. Só que quando a gente chega aqui, é fácil a gente assumir isso? Não, quando começam os obstáculos, você diz, eu não quero brincar desse jeito, não. 10 filhos, quero não. 10, quando chegar no segundo, eu já paro. Não, do segundo para frente não quer não quer mais não. Brincar desse jeito fica pesado. Então, essas coisas vão mostrando para a gente o quê? Como é que nós lidamos com a nossa vida e como é que nós lidamos com Deus. Quando Jesus veio ao mundo, ele fez algo maravilhoso, porque Moisés subiu no Monte Sinai, recebeu as 10 tábuas e disse para o povo que era ignorante, que era um politeísta, acreditava em vários deuses, e nós temos um Deus único. E todos vocês têm que acreditar no Deus único. Aí Moisés passa todo esse tempo, 1500 anos. Aí vem Jesus. Quando Jesus vem e diz, Deus é único, mas Deus é Pai. Se Deus é Pai, todos nós somos o quê? Irmãos. A gente olha um para o outro como irmão. Então, assim, meu irmão é só aquele que é da mesma mãe e do mesmo pai, consanguíneo. Por isso, quando a gente vai para a campanha do quilo, a gente encontra, às vezes, coisas surpresa, né? Gente que faz de tudo, gente que dá coisa que não deve, gente que diz coisa que não deve, gente que faz o bem sem acreditar no espiritismo, gente que dá de coração. Olha, eu não tenho muita coisa aqui. Eu tenho 2 bananas em casa, eu vou dar uma e a outra fica comigo. Olha só, esse é o princípio do amor interior. Mas a gente vê de tudo. Então a gente consegue perceber o nível evolutivo em que cada um está. E onde eu estou. Eu, quando fiz a campanha aqui, fui morrendo de vergonha. Eu vou pedir. Na primeira casa que eu bati, a senhora dentro assim, eu sou desocupado, vá pedir em outro lugar. Aí eu olhei para o presidente do centro comigo assim, eu falei, é assim que vai passar o dia todo? Ele falou, só o começo, meu filho. Só o começo. Na outra casa, sabe o que a senhora fez? A senhora pegou detritos de cachorro, botou num saquinho e entregou. Tome. Eu peguei aquele negócio pensando que era alimento perdido. Aí o presidente falou, calma, não bota na sacolinha não. Bota não, segura. Aí nós seguramos, agradecemos, Deus abençoe. Jesus lhe proteja, muito obrigado pela sua doação e tudo mais. Você vamos segurar ali. Aí depois, pega esse negocinho e agora joga ali no lixo. Aí foi que eu fui perceber que era detrito de animal. Agora nós vamos recriminar? Não, é o nível evolutivo daquela pessoa tá, não compreendeu ainda. Que ela dando, ela não está dando para mim. Ela está dando para as pessoas fazendo a caridade. Caridade desinteressada. Aí Kardec vai tratar da justiça de Deus, que eu estava falando aqui. Deus é justo e bom conosco ou não é? É. Se Deus é justo e bom conosco, Ele quer o nosso mal? Não. Por que a gente erra então? Porque nós escolhemos. Todo dia nós estamos escolhendo. Entre o caminho A e o caminho B. Entre o caminho A e o caminho B. Muitas vezes a gente escolhe o caminho errado. Quando a gente escolhe o caminho errado, não tem consequência? Tem. Quando eu escolho o caminho certo, não tem consequência? Tem. Então, nós escolhemos muitas vezes errado. Eu escolhi errado, nós vamos colher lá na frente as consequências dessa escolha errada. Aí Kardec vai trazer uma outra coisa. Vocês estão analisando a pluralidade da existência e a encarnação. Tem gente que diz que não acredita na pluralidade das existências, por conseguinte na reencarnação, mas acredita na vida futura. Essas pessoas são aquelas que estão em crise. Quer dizer assim, eu tenho que acreditar porque eu tenho que ter alguma coisa em que me apegar. Porque se eu não me apegar, eu vou ficar louco. Eu acredito na vida futura, mas não acredito nada do que você vai falar, na encarnação, na pluralidade, eu não acredito não. Mas eu acredito que quando eu morrer, eu não vou desaparecer. Para essas pessoas só falta uma coisa, é um empurrãozinho, sentar aqui e estudar.
Porque quando ela estudar e compreender, ela muda a opinião dela passo a passo. Deixa de ser aquela que rejeita para ser aquela que defende. Agora tem um terceiro grupo. Esse grupo são aqueles que rejeitam por forma de combate, por forma de reação. Esse não adianta você conversar com ele, porque tudo que você falar, ele vai dizer que não acredita ou é contra. Kardec nos ensinou a lidar com essas pessoas. Pergunta para ela, você conhece o Espiritismo? Não, então não discuta com ela. Porque tudo que você falar, ela não vai saber e vai criticar. Você vai jogar todo o seu tempo fora. É jogar pérolas aos poucos, como diz Jesus. Não discuta. Você apenas planta a semente e deixa que a semente vai germinar no momento oportuno. Essas pessoas, no futuro, quando chegar no momento de enfrentarem a vida ou os desafios de uma forma mais forte, elas vão ter que se apegar em alguma coisa. Ou vão se apegar no nada, ou vão se apegar em Deus. Se vão se apegar em Deus, vão começar a perguntar para si mesmo. Ora, o que eu sou? O que eu faço? Para onde eu estou? O que eu devo fazer? O que vai acontecer depois? Ela começa a perguntar. É natural do ser humano. Nesse momento, ela vai fazer a catástrofe interior e vai começar a se transformar. Mas Kardec vai tratar de outra coisa que está acontecendo no momento atual, gente. Na época de Kardec, foi trazido para ele, pela filósofos religiosos, a chamada metempsicose, que não é espiritismo e nem aceita pelos espíritos. Metempsicose é, nos indianos, na religião indiana, hindu, aqueles espíritos que não se saíram bem na encarnação, como castigo, karma, reencarnam em corpos de animais. Por que a vaca é sagrada entre os indianos? Porque eles consideram que aquele animal é um espírito sagrado. E reverenciam a vaca. Não come a carne da vaca e não mata. Exato. Isso, para quem estuda o espiritismo, vai dizer assim, olha, o nosso perispírito é igual ao perispírito de um cachorro? Não. Tem nada a ver. A constituição do perispírito de um cachorro é dele e não tem compatibilidade nenhuma com o perispírito de um ser humano. E vice-versa. Um cachorro não pode encarnar no nosso corpo, nem nós no corpo de um cachorro. Não pode. Existe hoje correntes filosóficas e psicológicas estudando pessoas que se identificam como animais, se comportam como animais, em grupos como animais, e depois saem andando como ser humano. Mas quando eu pergunto para ele, você se vê como o quê? Eu me vejo como cachorro. Eu me vejo como gato. Eu me vejo como leão. Aí foram estudar. Não tem nada de espírita. Foram estudar essas pessoas. E dizem assim, de onde vem esse tipo de comportamento? Gente, olha a profundidade disso, do estudo que ele está tendo. De onde vem isso? Vem do corpo? Não. Vem o quê? Da mente. Que está onde? Do espírito. O espírito é humano. E a pessoa se vê como animal. O que significa isso? Que o espírito está passando por um processo ou de obsessão, ou está passando por um processo de confusão de identidade. Ele não sabe o que ele é. Por isso que eu perguntei para vocês, o que é que nós somos? Espíritos. Aquele que diz que não sabe o que é, não se identifica com nada. Eu não sei o que eu sou. Se não sabe o que é, pode ser qualquer coisa, inclusive um animal. Por isso, a importância de nós sabermos quem nós somos. Eu sou um espírito. Agora a pergunta é, Kardec pergunta para o espírito, nós espíritos estamos dentro do corpo? Não. Porque o nosso espírito, a essência, é energia. O nosso espírito, ele está fora do corpo. Por isso que diziam que a aura do Chico tinha quantos metros? Grande. Energia, o nosso espírito é energia, ele não está dentro da célula, ele está fora. Nós estamos gravitando em torno do nosso corpo e comandando o corpo, porque o corpo é um instrumento. Ele é o meio que capta as coisas do ambiente para passar para o perispírito, para passar para o espírito. O espírito retorna. Quando eu levo uma picada, uma furada,
Os meus nervos comunicam ao meu corpo comunica ao cérebro, o meu cérebro comunica ao perispírito, o perispírito comunica ao espírito. Aí o espírito diz, você levou uma furada, faça isso. Aí volta de lá para cá. E eu tiro a mão. Então, essa compreensão faz com que a gente mude. Porque sabe que se eu não sou o corpo, eu sou uma essência, eu sou um espírito divino, o espírito está na a questão 36, se eu não me engano, 36, 37 do espírito, quando Kardec pergunta o que é o espírito, ele diz, representa uma chama, é um clarão, nós somos energia. Inclusive, isso foi fotografado quando Chico estava internado lá em Uberaba, quando o fotógrafo fotografou a janela do quarto da mãe dele, do quarto onde ele estava, e surgem duas luzes entrando no quarto. Vocês procurem isso na internet, vocês vão ver. Chico é visitado por Emmanuel e pela mãe. E eles, ao se aproximarem do quarto do hospital, eles entram com duas flechas de luz. Aí foram perguntar para o Chico, quem é que te visitou? Nós vimos lá fora duas flechas de luz. Aí ele disse que me visitaram aqui, Emmanuel e a minha mãe. Aí o fotógrafo só podia ser o quê? A mãe e Emmanuel. Então, essa é a importância de nós compreendermos o que nós somos. E ele vai trazer, no final dessa questão 222, a conclusão sobre a pluralidade das existências da encarnação. Ele diz assim, olha, Deus foi tão misericordioso que ele permitiu que espíritos tão endividados no plano físico pudessem retornar, pudessem se corrigir e se melhorar. Pudessem ser espíritos melhores em novas encarnações, sem lembrar do que foi no passado, por ano passado. Sem lembrar do que fizeram no passado. Muitas vezes nós temos na nossa família um espírito que encarna, um irmãozinho que encarna e é totalmente fora da curva. É aquele que não obedece, é aquele revoltado, é aquele que não se dá com nada. E você pergunta, mas eu não fiz nada com ele nessa encarnação. De onde vem essa antipatia? De onde vem essa animosidade, essa contrariedade? Se eu não conheço o Espiritismo, eu vou dizer assim, ele me odeia e eu odeio ele. Ele fica no lugar dele e eu no meio. Mas se eu conheço o Espiritismo, eu vou começar a me indagar. Se nada aconteceu aqui, aonde aconteceu? Só pode ter sido antes. E se aconteceu antes e eu tenho uma animosidade com ele, e ele comigo, então alguma coisa aconteceu antes, que nós não nos lembramos agora, mas que precisa ser corrigido. Então, ao invés de eu atacá-lo, entrar em agressão, expulsá-lo de casa, brigar com ele, eu vou começar a investigar aonde está o erro a ser corrigido. Ou melhor, aonde está o desafio a ser corrigido. Se é comigo ou com ele. E aí você começa a ter paciência, você começa a ter compreensão, você começa a ter amor, você começa a acolher o filho que... Isso, mas a tentativa tem que ser feita, mesmo você tendo um nível inferior, um nível um pouquinho abaixo. Porque se você não tentar, não vai conseguir vencer esse desafio. Você fica do lado dele, você fica do seu lado. Conseguiram resolver o problema? Não, vão ter que voltar junto. Em algum momento. Então, esses desafios acontecem na nossa vida sempre. Eu tinha um amigo, tenho um amigo que casou, sonhava ter filho, vai ter filho. Aí o filho escolheu uma opção sexual que não era o que ele queria. Aí ele olhou para mim, assim, o que o Espírito não fala sobre isso? Não nada. Opa. Ó. Nada, né? O Espiritismo não tem que falar nada. O Espiritismo não fala nada. Por quê? A escolha de opção de sexualidade é de quem? É do indivíduo. É o indivíduo que escolhe. Eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Aí o pai diz assim, o que eu faço? Você é pai, não é? O que o pai tem que fazer com o filho? É fácil? Não. Se fosse fácil, a gente não estava aqui. Jesus disse que era fácil. Alguma vez Jesus disse para algum que ele curou, disse assim, meu filho, eu te curei, foi muito fácil. Ele falou isso. Ele falou assim, ide e não pequeis mais. Porque se tu pecar, tu vai acontecer coisa pior. Então não é fácil, agora é um processo. Outra coisa que eu encontro, eu tenho um outro amigo que brigou com irmãos e os dois se odeiam. Agora veja só, quando existe o ódio, existe uma ligação magnética forte entre os dois que se odeiam. Ele não esquece o irmão não esquece dele. Porque quando você tem essa ligação magnética, a ligação faz com que você lembre todo dia. Você dorme com ele, come com ele.
come com ele, janta com ele, sai com ele, você só vive falando dele. Aí eu falo assim, mas rapaz, tu só vive falando do teu irmão. Então isso não é ódio, isso é amor. Não é? Eu falei, você está de brincadeira comigo, eu odeio ele. Eu falei, meu amigo, isso é um processo de perdão que você tem que começar desde já. Porque esse ódio que você está sentindo, ele pode se tornar um amor potencialmente enorme. Enorme. Agora, como é que você vai perdoar? É fácil perdoar? Não. É um processo. Você começa a não querer mal, você começa a não levar em consideração o que ele falou, você começa a relevar e vai trabalhando em você, até o momento que vai chegar o dia em que você vai ficar de frente dele e vai dizer assim, me desculpe, perdão. Perdão. Se ele te perdoar, vocês entram em acordo. Se ele não te perdoar, de quem é o problema? Meu ou dele? Dele. Eu me livrei. Eu estou livre. Eu estou liberto. Isso a reencarnação permite. Por isso que a gente tem tantas pessoas diferentes na família. E às vezes a gente encontra em pessoas de fora mais afinidade do que de dentro de casa. Como é que eu compreendo isso? O Espiritismo explica. Afinidade, amor entre espíritos. A reencarnação explica isso. Como é que a gente explica que uma criança de 2 anos de idade toca piano? Como é que a gente explica que uma criança de 11 anos, um jovem de 11 anos de idade se forma na universidade? Como é que a gente explica que crianças, adolescentes, pessoas têm habilidades que não aprenderam nessa vida? Só pode ter aprendido na outra. Reencarnação. Pluralidade das existências. Kardec explica isso aí e nós estamos estudando. Não podemos sair daqui sem compreender, porque a vida se torna diferente quando a gente compreende. Totalmente diferente. Eu olho a vida com outros olhos. Olhos que Jesus nos ensinou, o olho do amor. Que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos guie, que nós tenhamos um excelente final de semana, uma excelente semana. E não esqueçamos, Jesus está conosco sempre. É seu. Então, o capítulo é bem rico. É para reler, aí fazer essa viagem que ele fez, né? Vai nas questões, livro dos Espíritos, livro dos médios. Eu estava falando, eu ia começar pelo livro dos médios. A Espírito, agradecendo ao nosso irmão pela colaboração, do abraço fraterno de todos que fazem a Casa PC de Menezes, a presença de todos que aqui enriqueceram e criaram um campo magnético, né? A gente pensa que o trabalho fica aqui, mas ele se estende em toda a região, e com a mídia isso tem um alcance muito maior, a responsabilidade de cada um que vem aqui multiplica-se. Vamos orar, agradecendo a oportunidade da noite de hoje, pedindo e agradecendo pela existência, pelo dia, pelas famílias que estão nas suas dificuldades, pelos povos que estão em conflitos, as questões que estão aí ocorrendo lá fora. Isso tudo envolve a todos nós, não importa a distância nem as fronteiras. Possamos todos, vibrando em nossa casa, pelo bom andamento, o companheirismo, o entendimento da necessidade do aprendizado, a lição de hoje mostrando a necessidade das reencarnações, que possamos fazer dessa viagem com equilíbrio, no dia a dia de nossos passos, para que nesse retorno que possamos ter, tenhamos qualidade de vida melhor e ter a certeza que Deus não castiga. O karma é uma linguagem criada pelos homens que não tem nada a ver com a necessidade de castigo, são necessidades de retorno e aprendizado, companheirismo e trabalhar intimamente, porque a responsabilidade de cada um está voltada para si. Por isso Deus nos concede esse caminho. Jesus nos ampara, nos ensinou e nos chamar para que tenhamos mais forças. Certo que todo o processo que precisamos vivenciar, morremos sempre através das preces, buscando Jesus, para nos orientar na melhor forma de nos conduzir perante os nossos semelhantes. Tenhamos um ótimo final de semana, um começo de mês que já se inicia com bastante harmonia para o nosso próprio caminhar no progresso eterno. Possamos assim rogar permissão para finalizar o trabalho doutrinário da noite. Muita paz. Que assim seja. Que assim seja.